Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar com o tema Contabilidade e Raços Económico-Financeiros para Empreendedores, organizado pela Golden Project Consulting. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que desativassem o vosso microfone no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Relativamente às questões que possam surgir durante a apresentação, estejam à vontade para enviar as vossas dúvidas no chat e posteriormente teremos um momento reservado para responder a todas elas. Como podem ver aqui na imagem, está aqui então o programa que vai ser ao longo do webinar, em que vamos aqui começar com uma pequena abertura da GPC, uma apresentação, e depois iremos falar então das demonstrações financeiras, dos raços económico-financeiros, e por fim iremos ter então dúvidas ou questões que possam surgir. Como referi, no início, este webinar foi organizado pela Golden Project Consulting, que é uma empresa com mais de 17 anos de experiência no mercado. Conta com 10 profissionais disponíveis para vos ajudar em áreas como a contabilidade, os recursos humanos, a fiscalidade e consultoria, e mais do que um prestador de serviços, a GPC é um parceiro de negócios. Ao nível aqui dos serviços da GPC, foca-se essencialmente em quatro. O serviço de contabilidade com um suporte técnico sólido, apresenta também soluções na área dos recursos humanos, apresentando soluções e simplificando a gestão de pessoas. São especializados em fiscalidade, com experiência comprovada em otimizar a situação fiscal. E, por fim, potencializam o sucesso de qualquer negócio com a consultoria empresarial especializada. Iremos então agora iniciar o webinar com a doutora Jéssica Cavadas, a quem passarei a palavra. Olá, bom dia. Eu sou a Jéssica, sou licenciada em Contabilidade, sou contabilista certificada e represento a Golden desde 2023. Numa fase inicial, iremos abordar as demonstrações financeiras e, posteriormente, o Dr. Ângelo falará sobre os rácios económico-financeiros. As demonstrações financeiras, importa numa fase inicial perceber o que é que elas são. Elas são compostas pelo balanço, pela demonstração de resultados, pelas demonstrações das alterações do capital próprio, demonstrações dos fluxos de caixa e os anexos em que se divulgam as bases de preparação e políticas contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pelas NCRFs, que são as normas de contabilística de relato financeiro. Temos só aqui uma nota. As entidades que adotam a NCRF-PE, ou seja, para pequenas entidades, estão dispensadas de apresentar a demonstração de alterações do capital próprio e as demonstrações dos fluxos de caixa, podendo todas as outras serem apresentadas em modelos reduzidos. Relativamente ainda às demonstrações financeiras, o que iremos abordar hoje, neste webinar, será mais focado no balanço e na demonstração de resultados. Antes disso, só queria fazer aqui um enquadramento sobre as demonstrações financeiras. O que é que elas pretendem? Elas pretendem, ou seja, elas são representações estruturadas sobre a posição e sobre o desempenho financeiro. Ou seja, as demonstrações financeiras, elas são preparadas com uma finalidade, ou seja, o que é que elas pretendem? Elas pretendem proporcionar informação útil para a tomada de decisões económicas, por exemplo, para os órgãos de gestão, tipo de decisões, por exemplo, através da análise das demonstrações financeiras, eles conseguem perceber se, por exemplo, faz sentido, por exemplo, vender um investimento, faz sentido fazer um investimento nesta fase, faz sentido atribuir benefícios aos empregados. Isto são um tipo de decisões que o órgão de gestão às vezes tem que tomar e tem que analisar muito bem as demonstrações financeiras. Assim como também tem como objetivo responder às necessidades comuns dos utentes. Utentes que são, por exemplo, a banca, o mesmo próprio órgão de gestão, mesmo os fornecedores, os clientes, com isto conseguem perceber em que ponto é que está mais ou menos a empresa. Também é importante perceber que quando se está a fazer a elaboração das demonstrações financeiras, elas são sempre elaboradas com o pressuposto de continuidade. Ou seja, nós quando fazemos as demonstrações financeiras temos sempre o pressuposto que a empresa vai continuar e nunca, a não ser que o órgão de gestão decida ou tenha intenções de liquidar a empresa ou cessá-la. Okay? Portanto, quando estamos a fazer as demonstrações financeiras, a fazer a elaboração das demonstrações financeiras, elas têm que ter algumas características, nomeadamente, entre outras,
a compreensibilidade. Por exemplo, elas têm que ser compreensíveis. Qualquer pessoa, ou maior, não é, tem que olhar para as demonstrações financeiras e tem que as compreender, ok? Têm que ser fiáveis, portanto, elas têm que ser, temos que acreditar naquilo que está ali, portanto, elas têm que transmitir uma imagem apropriada e verdadeira da empresa. Okay? Pronto, isto só foi para fazer um enquadramento relativamente às demonstrações financeiras e para que é que elas servem. Okay? Começamos então pelo balanço. O balanço, como eu disse inicialmente, as demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição e do desempenho. O balanço é a representação da posição financeira, ou seja, relativamente aos investimentos, à atividade de investimento, de financiamento da empresa. Eu pus aqui um modelo só para perceberem que ela é dividida entre ativo, capital próprio e passivo. Okay? Vamos mais à frente abordar cada item. A demonstração de resultados. Esta aqui que está aqui é uma demonstração de resultados por natureza, que é a mais usual e é aquela que nós vamos falar mais à frente. E ela representa o desempenho financeiro. Nós também pusemos aqui porque existem duas demonstrações de resultados. Existe a demonstração de resultados por natureza, que é este tipo, e existe a demonstração de resultados por funções. A que vamos mais abordar é relativamente à demonstração de resultados por natureza. Mas qual é a diferença delas? A demonstração de resultados por natureza, que é esta, ou seja, aqui as despesas são classificadas segundo a sua natureza, como o próprio nome indica, não é? Independentemente da função que ela tenha. Enquanto que na demonstração de resultados por funções, aqui as despesas são agrupadas por funções dentro da empresa. Okay? Por exemplo, os custos de venda, os custos todos relacionados com a produção de bens. Okay? Depois temos o balanço. O balanço ele é dividido pelo ativo, passivo e pelo capital próprio, como disse. Relativamente ao ativo, se virmos aqui, normalmente eles são compostos por estas rubricas. Temos o primeiro, que é um ativo. O ativo é um recurso, não é? Controlado pela entidade, com resultado de acontecimentos passados, e o que é que se espera deles? Que a entidade tenha benefícios económicos futuros. Porquê que nós temos isto, benefícios económicos futuros? Porque normalmente o ativo de uma empresa, não é? são empregos para quê? Para produzir para produzir os bens ou fazer a prestação de serviços, ou seja, para satisfazer as necessidades dos clientes, ou seja, é através destes ativos que nós vamos conseguir, se calhar, gerar mais fluxo financeiro. Okay? Pronto, e nós podemos dividi-los em corrente e não corrente. O não corrente é todo o item do ativo cujo prazo de titularidade, consumo, recuperação ou convertibilidade em dinheiro seja superior a 12 meses. E inclui todos os que não são correntes. Por exemplo, temos aqui o ativo não corrente. É um ativo, por exemplo, o ativo fixo tangível. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, TVD. Ela compra um carro para prestar a sua atividade. Vamos classificá-la como um ativo fixo tangível. E esse ativo, em princípio, não se vai converter em dinheiro no prazo de um ano. Efetivamente, ele vai ser preciso, vai ser emprego para produzir as necessidades dos clientes. Mas vai ser um ativo que não vai ser convertível em dinheiro no prazo de um ano. Daí está classificado como não corrente. O ativo corrente é o contrário do não corrente, ou seja, espera-se que seja realizado, vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da atividade. Ou seja, é detido essencialmente para ser negociado. Se repararem, por exemplo, no ativo corrente nós temos os inventários. Os inventários porquê? Porque o objetivo da empresa, o inventário é aquilo que a empresa tem ou para consumir, para prestar serviços, ou para vender mercadorias, certo? Portanto, o objetivo dele não é estar ali na empresa, aquele inventário, por prazo superior a um ano. Ou seja, o objetivo é que ele seja consumido no decurso normal operacional da entidade. Isto é referente ao ativo. Temos, por exemplo, no ativo corrente o caixa e depósitos bancários, faz todo sentido que esteja, por exemplo, no corrente, né? Ele está sempre a entrar e a sair, portanto, ele não está na empresa por um prazo superior a 12 meses, por exemplo, entre outros. Relativamente ao capital próprio. O capital próprio também é conhecido por património líquido ou situação líquida. O capital próprio é o interesse residual, não é, dos ativos depois de abatidos todos os passivos. Ou seja,
como diz aqui, diz que o capital próprio é o saldo patrimonial, positivo ou negativo, que resulta do valor do ativo depois de abatido o valor do passivo. Não podemos confundir nesta rúbrica, o capital próprio é diferente do capital social. O capital próprio só é igual ao capital social no momento em que se faz a constituição da sociedade. Porquê? Porque o capital social é aquele valor que consta no pacto social, ou seja, corresponde à soma dos valores nominais das participações sociais, fundadas em entradas em dinheiro ou em espécie. E é apenas neste momento que o capital próprio é igual ao capital social, o capital subscrito. Porque depois, em princípio, não vai ser mais o mesmo, porque a empresa vai começar a elaborar, vai ter resultado líquido, que vai variar aqui o valor do capital próprio, ou para positivo ou para negativo, vai ter aqui outras rúbricas que vão ter bastante influência, por exemplo, os resultados transitados, à medida que o tempo vai passando, a empresa vai gerando lucro ou prejuízo, e esse valor vai ter sempre afetado no capital próprio. Portanto, nunca podemos confundir o capital próprio com o capital social. Ele só é igual no momento da constituição da sociedade. Nunca mais ele é igual. Okay? Importa também só salientar aqui uma questão relativamente ao capital próprio. Nós temos um artigo, que é o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que nos diz que há perda de metade do capital social quando... Há perda de metade... Sim, há perda do capital quando o capital próprio é inferior a metade do capital subscrito, capital social. Ou seja, quando nós temos um capital próprio inferior a metade do capital subscrito, o capital social, não está a cumprir o artigo 35. E, nesse sentido, terá que se tomar algumas medidas, ok? Pronto, mas isto depois é analisado caso a caso. Normalmente, uma das soluções que nós temos é fazer, por exemplo, as prestações suplementares, que é uma das formas de aumentar o capital próprio, sem ser pelo aumento do capital social. Mas, pronto, isto depois é uma questão que é analisada caso a caso, mas é um artigo com muita relevância e convém ter sempre muita atenção, ok? Depois, relativamente ao passivo, o passivo é uma obrigação que está presente, presente da entidade, não é? Que provém de acontecimentos passados e que se espera que haja um influxo de recursos, não é? De benefícios económicos. Ou seja, quando estamos a falar em passivos, temos sempre a característica essencial do passivo é que há uma obrigação presente, ou seja, há um dever, há uma responsabilidade. E nós, na definição de passivo, dizemos que é uma obrigação presente proveniente de acontecimentos passados. Porquê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, o recebimento de um empréstimo. Nós recebemos o empréstimo hoje, ok? E mais para a frente vamos ter que o pagar. Portanto, eu para a frente vou ter um passivo que é proveniente de um acontecimento passado, que foi a aquisição de um empréstimo. Por exemplo, a aquisição de um bem. Eu hoje compro um carro a crédito, por exemplo, recorro à banca. Portanto, eu hoje faço a aquisição do bem, mas em contrapartida, eu amanhã vou ter que pagar o empréstimo. Portanto, vou ter um passivo para a frente que é resultante de uma ação anterior, passada. Ok? E o passivo, também dividimos o passivo por corrente e por não corrente. Ou seja, o não corrente são as dívidas, são as obrigações financeiras que não deverão ser pagas no prazo de um ano. Enquanto que o passivo corrente são aquelas que se espera que sejam liquidadas durante o ciclo operacional normal da entidade, ou seja, no prazo de 12 meses. Por exemplo, no passivo não corrente, se verificarmos aqui, no passivo não corrente, temos financiamentos obtidos no não corrente e temos financiamentos obtidos no corrente. Como é que nós fazemos esta distinção? Porque é que há esta rúbrica nas duas? Porquê? Porque imaginem, eu tenho um empréstimo de 5 anos. Eu tenho que, à medida, eu estou a fazer as demonstrações financeiras de hoje, ou a 31 de dezembro, eu tenho que pôr que no meu passivo corrente é aquele valor do empréstimo que eu vou pagar no ano seguinte, no prazo de um ano. Portanto, se eu tenho um empréstimo de 5 anos, eu tenho que ir sempre de ano a ano, tirando do não corrente para o corrente, até que vai haver um ano, que eu só, no último ano do meu empréstimo, eu só vou ter
de financiamento obtido no corrente e o não corrente deixa de existir. Porquê? Porque se prevê que ele seja liquidado naquele ano. O mesmo acontece, por exemplo, com os fornecedores. O mesmo acontece, não. Os fornecedores, por exemplo, estão no passivo corrente. Porquê? Porque, em princípio, nenhum fornecedor nos vai dar um prazo de pagamento de 13 meses, de 14 meses. Portanto, é previsível, não é? Que se vai ser liquidado no ciclo operacional da entidade, ou seja, no prazo de 12 meses. E isto é o passivo. Ok? Eu agora pusemos aqui um balanço de uma empresa com alguns valores, só para se perceber mais ou menos aquilo que foi falado há pouco. Pronto, temos aqui a comparabilidade, como eu falei nas demonstrações financeiras, ou seja, estou a comparar o período de 2023 com o período de 2022, ou seja, eu facilmente consigo, por exemplo, olhar para este balanço e perceber que esta empresa, em 2022, tem um ativo fixo tangível de 38 mil euros e em 2023 tinha um ativo fixo tangível de 41 mil. Isto que é que quer dizer? Que no decorrer do ano 2023 houve aqui a aquisição de fixo tangível. Okay? Também conseguimos perceber, por exemplo, no ativo corrente, que os inventários também aumentaram, ou seja, a empresa, o ano 2022 acabou com um inventário e em 2023 acabou com um inventário superior. Aqui conseguimos fazer a comparabilidade e verificamos que o total do ativo tem um valor. Depois temos o capital próprio. O capital próprio, se repararem aqui, como eu falei há pouco, aqui ele cumpre bem o artigo 35. Imaginem, o total de capital próprio é bastante positivo. É bastante positivo. Mas imaginem que esta empresa tinha tido resultados transitados sempre negativos, tinha tido resultado negativo e não tinha instrumentos de capital próprio. Em princípio, esses instrumentos de capital próprio foi, por exemplo, as prestações suplementares. O sócio achou por bem fazer para aumentar o capital próprio. Se nós tivéssemos tido sempre prejuízo e não tivéssemos estas prestações suplementares, possivelmente o capital próprio estaria negativo e não cumpria o artigo 35 se o capital próprio estivesse abaixo, por exemplo, de 2.500 euros. Porquê? Porque era inferior a metade do capital subscrito. Mas o que não acontece nesta empresa. Portanto, esta empresa está sólida, está sólida. Relativamente ao passivo, nós percebemos que temos o passivo não corrente, temos os financiamentos obtidos, que está todo no não corrente. Porquê? Porque esta empresa é uma microempresa e o normativo das microempresas não obriga à distinção dos financiamentos obtidos em corrente e não corrente. Portanto, ele aqui está todo no não corrente, porque não existe essa obrigatoriedade enquanto microempresa. E depois temos os fornecedores, que também verificamos que aumentou o valor em dívida do ano 2022 para o ano 2023. Que se repararmos, o total do capital próprio e do passivo tem que ser igual ao ativo, ou seja, o balanço tem que estar balanceado. Nunca podemos ter um total de um ativo de 300 mil euros e o total do capital próprio e do passivo por 360. Isto não está bem. O balanço tem que ser sempre balanceado. Relativamente à demonstração de resultados por naturezas, aqui englobamos os rendimentos e gastos. Nos rendimentos e nos gastos convém alertar para duas distinções. Nós, quando falamos em rendimentos, falamos dos réditos e dos ganhos. E elas têm distinções diferentes. Porque nós, relativamente aos réditos, os réditos são aqueles valores que provêm da atividade operacional da empresa. Por exemplo, a empresa vende máquinas, por exemplo. Ou seja, todo o valor das vendas são considerados réditos. Porquê? Porque é da atividade operacional da empresa. Os ganhos que a empresa pode ter são os ganhos aos que não provêm da atividade operacional. Por exemplo, nós temos, por exemplo, uma empresa que vende um carro, por exemplo, com uma mais-valia. Imaginem, o carro na contabilidade valia 5 mil euros e a empresa vende-o por 10 mil euros. Há aqui um ganho de 5 mil euros, que é a diferença. Ou seja, quando há algo que não seja da atividade operacional da empresa, estamos a falar de um ganho e não de um rédito. Portanto, convém às vezes perceber a distinção entre réditos e ganhos. O mesmo acontece com os gastos.
Os gastos também englobam quer as perdas, quer os gastos. As perdas são aquelas que não provêm da atividade operacional da empresa. Como, por exemplo, uma perda é, por exemplo, quando há uma inundação. A empresa sofreu uma inundação e teve ali uma perda, estragou-se máquinas, estragou-se inventário, ou seja, há aqui uma perda, e isto é considerado uma perda, e não um gasto. Um gasto é aquele que provém da atividade, ou seja, o valor dos salários, o valor das depreciações, os valores de todos os custos que são inerentes, ou seja, para a atividade gerar rendimentos. Nós aqui podemos ver a demonstração de resultados, que ela tem a vendas e prestação de serviços, e isto é o rédito da empresa, como falei há pouco, e é o volume de negócios. Depois temos aqui, por exemplo, subsídios à exploração, que é a conta 75. Normalmente isto houve muito quando houve, por exemplo, os apoios do Covid. Os apoios do Covid, muitas empresas receberam apoios, ou aqueles por causa daqueles dos salários, que me está a falhar o nome, mas todos esses subsídios que se ia recebendo eram incorporados em subsídios à exploração. Depois temos o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Isto é a conta 61. E como é que nós achamos este valor? Nós todos os anos, chegamos ao fim do ano, ou se tiver um inventário permanente, nós temos que ver qual é o inventário que tínhamos no início do período e o inventário que tínhamos no fim. Vamos fazer um exemplo, por exemplo, mensal. Eu no início do mês tinha um inventário de 100, comprei, durante o mês, comprei 200 euros de inventário e tenho 100 euros no fim do mês. Ou seja, se eu tinha 100, comprei 200 e só tenho 100, quer dizer que eu consumi 200. Ou seja, neste caso, neste exemplo até, consumi tudo aquilo que eu comprei. Mas faz sentido considerar para a empresa só aquilo que foi efetivamente consumido. Okay? Não faz sentido considerar todas as compras, porque nós podemos fazer compras durante um ano e ter as compras em stock. A maior parte das empresas acontece isso. Portanto, não faz sentido naquele ano todas aquelas compras serem consideradas um custo, não é? Porque não foram todas consumidas. Portanto, nesta rúbrica, ou seja, só é considerado um gasto para a empresa, aquilo que efetivamente é consumido. Pronto. Relativamente aos fornecimentos de serviços externos, nesta rúbrica temos aqui todos os custos inerentes, como as rendas, telecomunicações, são mesmo os FSS, os gastos com o pessoal, e isto dará-nos um resultado antes de depreciações. Ou seja, temos ali um resultado, neste caso, 34 mil euros. Depois temos as depreciações e amortizações, que nós temos que as considerar, apesar deste custo não se sentir muito em termos de fluxo financeiro, ele tem que ser tido em conta para chegarmos ao resultado líquido do período, e ele tem que ser contabilizado. Okay? Porquê? Porque os nossos ativos vão perdendo valor, não é? Durante a sua vida útil, eles vão tendo algum desgaste. E esse desgaste acaba por ser um custo para a empresa. Okay? Isto dará o resultado operacional, e depois temos os gastos de financiamento, que dá o resultado antes de imposto. Os gastos de financiamento, aqui incorporamos todos os custos inerentes aos financiamentos obtidos, né? Aqueles juros que nós pagamos, vão para esta rúbrica, e temos o imposto, e que dará o resultado líquido do período. Este resultado líquido do período é o resultado que vai separar em 11 mil euros, é o que vai para a rúbrica do capital próprio para o resultado líquido do período. E, portanto, nós fazemos a demonstração de resultados, passar o resultado líquido do período, e é este montante que vai ter impacto no balanço da empresa, especificamente no balanço, na parte do capital próprio. Okay? Portanto, da minha parte, cheguei tudo. Vou dar a palavra ao doutor Ângelo, que falará um bocadinho sobre os rácios. Então, bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. A doutora Jéssica já fez aqui uma explicação daquilo que é o balanço e aquilo que é a demonstração dos resultados. Eu costumo dizer que acabamos por olhar por estas duas peças contabilísticas e elas representam para efeitos de leitura, gosto muito de usar esta linguagem, para efeitos de leitura elas são como se tivéssemos a ver uma fotografia no balanço,
portanto, uma imagem estática, e estamos a ver um videoclipe se analisarmos aquilo que é a demonstração de resultados. E avançando com aquilo que é a minha parte, que é a explicação de alguns rácios económico-financeiros, os rácios, ou um rácio, não é mais nem menos do que a relação entre duas ou mais grandezas, ou seja, eu vou comparar uma rúbrica com outra rúbrica, que ela pode ser do balanço comparando com rúbricas de demonstração de resultados, ela pode ser rúbricas dentro do próprio balanço, podem ser rúbricas dentro da própria demonstração de resultados, e portanto são duas grandezas. Quando estamos a falar de grandezas, podem ser ativos, podem ser passivos, ou partes destes ativos ou destes passivos, ou partes da demonstração de resultados. Voltando um bocadinho atrás, esta imagem da fotografia e esta imagem da demonstração de resultados. Conforme disse a Jéssica muito bem, a contabilidade faz-se por comparabilidade, ou seja, quando eu tenho o ano de 22 e o ano de 23, eu estou a comparar efetivamente dois períodos na mesma data. Eu não posso comparar dezembro de 22 com junho de 23, porque aí não há comparabilidade. Portanto, sempre que eu tenho o balanço, ele tem uma data e é à mesma data. Portanto, será dezembro. É aquilo que habitualmente a banca e todos os outros intervenientes bancários ou parabancários pedem às empresas para poderem analisar as contas. E, portanto, nos rácios, aquilo que vamos fazer é pegar exatamente nestas duas grandezas. No balanço, se quiserem assim uma imagem, não é caricatural, mas no fundo, terem uma ideia do que é que estamos a falar, é a mesma coisa que nós pegarmos na fotografia de casamento dos nossos pais e provavelmente vamos rir porque haviam calças à boca de sino, uns colarinhos muito grandes, mas era a fotografia à data. Se tirarmos a fotografia de hoje, também vamos ter a fotografia à data. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que existe a comparabilidade? Porque a banca e as leasings e todos os outros stakeholders que andam à volta da empresa vão olhar para estas fotografias, vão ver se eu estou mais magro, se eu estou mais gordo, não vão olhar para a roupa, mas vão olhar para aquilo que é o meu aspecto, vão olhar para aquilo que é a minha cara. Estou de boa ou de má saúde? Financeira e economicamente falando. Naturalmente, é disto que estamos a tratar. E, portanto, naqueles que são os indicadores, começamos por aquele que é de liquidez geral. Compara o ativo corrente com o passivo corrente. Esta apresentação é extensa e vão verificar, vamos disponibilizar esta apresentação a todos que estão a assistir e àqueles que não estão a assistir diretamente, mas que vão assistir depois porque estão inscritos, e vão verificar que temos aqui a literatura, a explicação de todos estes rácios e de todos estes indicadores para percebermos de que é que estamos a falar. Mais do que a relação entre grandezas, entre valores, é depois a interpretação do resultado. Temos aqui um primeiro que é de liquidez geral, onde eu vou dividir a totalidade do capital corrente pelo passivo corrente. O que é que me dá este indicador? Se eu estou a trabalhar o ativo corrente, e até pela explicação espetacular que a Jéssica deu, o não corrente é aquele que fica na empresa para além do ano. O corrente é aquele que se está a circular, que se está a mexer, e este mexer entenda-se saldos de devedores, credores que vão acontecendo no dia-a-dia da empresa, o saldo numa determinada data do passivo corrente comparando com o ativo corrente. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se isto é de um ano, numa vertente estática, então eu vou comparar se o meu ativo que eu faço durante estes 12 meses é suficiente para pagar o meu passivo, que também é exigível nos próximos 12 meses. Estes 12 meses, às vezes, não é os 12 meses de eu vou pagar um fornecedor em 12 meses. Não. Aquilo que significa é que, à data de fornecedores, eu tenho que lhes pagar de acordo com as minhas condições, à data que eu estou a analisar os meus clientes, se eu quiser comparar clientes com fornecedores, eu posso fazer esta comparação. Então, se a liquidez que eu tenho aqui é de quase 2, 1,97, é uma excelente liquidez. Se repararem, o meu ativo corrente, que é inventários, clientes a receber, deferimentos, que são valores residuais e que são considerados para efeitos de ajustamento à contabilidade, o subsídio de férias que eu vou pagar, mas que é relativo
ao ano anterior e, portanto, isto tem que ter na contabilidade reflexo o valor que eu tenho a receber de caixa e que tenho nos depósitos bancários. Reparem que se eu quiser fazer aqui um subindicador, já não de liquidez geral, e liquidez geral compara o ativo com o passivo corrente, mas se eu quisesse ver o valor que eu tenho a receber de clientes, que são quase 110 mil euros, e o valor que eu tenho a pagar a fornecedores de 145 mil euros, se repararem, se eu estiver a fazer isto, a minha liquidez já não vai ser 1, qualquer coisa, vai ser 0, qualquer coisa. O que significa que eu tenho mais a pagar a fornecedores do que tenho a pagar a receber de clientes. Só que quando eu tenho valores para receber, eles não são só dos depósitos bancários e dos caixas, não é só do que eu tenho a receber de clientes, eu também posso do inventário, dos estoques que eu tenho, eu posso também traduzir esse estoque em liquidez, como quando vendo. E, portanto, provavelmente posso baixar o valor desse estoque e passar uma parte para clientes. Porquê? Porque o cliente me vai pagar dentro de algum tempo. Se ele me pagar a pronto, eu posso baixar estoques e esse valor entra-me diretamente no caixa, na disponibilidade do caixa. Se continuarmos a verificar um outro indicador, é de liquidez reduzida, ou seja, eu já não tenho ativo corrente na sua totalidade, e vamos verificar, voltando outra vez ao exemplo numérico, portanto, eu agora estou a comparar o meu ativo corrente, mas retirando-lhe os inventários, e, portanto, retirando-lhes os 153 mil euros, já reparam que a minha liquidez já não é 1,97, mas é 1,02. Mesmo assim, eu estou com uma excelente liquidez. Porquê? Porque entre valores a receber de clientes e aquilo que eu tenho em depósitos bancários e em disponibilidades é superior àquilo que eu tenho que pagar a fornecedores. E, portanto, a fornecedores, ao Estado e outros passivos correntes. Eu há bocadinho só falei nos fornecedores, mas a totalidade do meu passivo corrente. Continuando nos nossos indicadores, vamos passar agora a um outro indicador que é importantíssimo para as empresas, que é aquilo que se chama autonomia financeira. Ou seja, se verificarmos autonomia financeira, vai-me comparar os capitais próprios com o ativo. Da definição e daquilo que a Jéssica explicou há bocadinho, falou no capital social, que é o capital subscrito, aquele que consta na certidão permanente, porque foi o valor com que eu constituí a minha sociedade. Os instrumentos de capital, neste caso, são prestações suplementares, ou seja, os sócios desta empresa aportaram ao capital social mais um valor. O que é que significa isto? Tudo que é o capital próprio são os valores ou que eu comecei a minha atividade, ou que eu reforcei os meus capitais por força dessa circunstância das prestações suplementares, aquilo que muitas das vezes ouvimos falar. Eu tenho alguns suprimentos na empresa. O que é que são estes suprimentos? Os suprimentos estão contabilizados por força da norma, estão contabilizados em passivo corrente, porque é expectável que a empresa pague ao sócio esse empréstimo que ele fez. Mas se esses empréstimos estiverem na empresa para além de um ano, eles deveriam ser contabilizados em passivos não correntes, porque ultrapassam os 12 meses. Mas se o sócio disser, ok, esse dinheiro eu não vou mais retirar da empresa, vai ficar de forma permanente na empresa, então vai para capital próprio e passa a ser uma prestação suplementar. As reservas são valores que nós temos quando temos resultados positivos, lucros. Legalmente eu tenho que deixar uma parte dessas reservas dentro da empresa, e os resultados transitados, que aqui são positivos, significa que a empresa foi acumulando lucros ao longo do ano, mais o resultado líquido do exercício, neste caso em concreto são 11.175, este é o valor dos meus capitais próprios. Porque é que é importante termos os capitais próprios com valores significativos? Porque se eu estou a comparar os capitais próprios com o ativo, significa que uma parte do meu ativo foram financiados pelos meus próprios capitais. Parece que estamos aqui a brincar com as palavras capital próprio e próprios capitais, mas é exatamente isto que está a acontecer. Este é um indicador para quem quer fazer candidaturas ao PRR, à bazuca, ou para quem quer fazer empréstimos bancários. É um indicador muito importante, por isso já devem ter alguns de vocês ouvido falar no pré-requisito da autonomia financeira e qual é o valor desta autonomia financeira após a elaboração e execução do plano de investimento e da candidatura aos vários fundos comunitários. Porquê?
porque eu começo com uma determinada autonomia financeira e por força de reter e de reforçar os capitais próprios com os meus lucros, esses lucros têm que ficar dentro da empresa e, portanto, a autonomia financeira ao fim do projeto tem que estar muito mais elevada do que aquilo que é o valor depois de ou antes de começar a fazer este projeto. Portanto, o capital próprio de 21% eu diria que é interessante para uma empresa portuguesa. Seria muito mais importante também percebermos uma outra circunstância. Se eu estou a falar de autonomia financeira, se o meu ativo corrente e não corrente está financiado por capitais próprios em 21%, eu nem preciso de calcular qual é o valor do meu endividamento. É o próximo indicador. Porquê? Porque se eu financio os ativos na sua totalidade em 21%, significa que eu vou ter, então, que recorrer a capitais de outros, de terceiros, no remanescente. Ora, se eu fizer 100 menos 21, eu terei, então, os meus capitais de endividamento, o meu envolvimento será, então, nesta circunstância, de 79%. Continuando os nossos rácios, e é isto que eu estava aqui a falar, é parte da solvabilidade, e vão verificar que no indicador, então, temos os tais valores que referíamos, ativos totais sobre passivos totais. O que é que significa esta solvabilidade? Significa que os meus ativos são superiores aos passivos, e então isto tem a ver com um facto que é muitíssimo importante. É que, se por acaso, num limite, a empresa, por qualquer motivo, tivesse que encerrar a sua atividade e tivesse que pagar todo o seu passivo, em princípio, por valores contabilísticos, nós tínhamos aquilo que seria os valores suficientes para fazermos o pagamento desse mesmo passivo. E, portanto, isso seria quando é que eu consigo ver esta circunstância de uma forma imediata? Eu consigo ver isto de uma forma imediata é quando eu percebo que os meus capitais próprios estão positivos. A Jéssica há bocado falava do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que é obrigatório que sempre que eu perca metade dos meus capitais próprios, a empresa tem que rapidamente tomar atitudes perante esta dificuldade. E habitualmente o que se faz é os sócios fazerem ou suprimentos, ou aumento de capital, ou as tais prestações suplementares. O outro indicador é este da rentabilidade dos capitais próprios. Ainda voltando um bocadinho à questão da autonomia financeira, só para falar ainda de uma outra questão, que é o seguinte: muitas das vezes perguntam-nos quanto é que vale a minha empresa? E nós dizemos, bem, a avaliação de uma empresa não se faz só olhando para o balanço, faz-se com uma leitura de um conjunto de vários dados. Tem que se analisar o EBITDA, que aqui não temos, tem que se analisar a empresa, o seu volume de negócio, a sua atividade, o seu setor. Há aqui um conjunto de várias situações, mas há uma coisa que é mais ou menos óbvia, é que se eu olhar para o valor dos capitais próprios, em princípio, eu posso ter aí um valor de referência, que é o valor dos meus capitais próprios, podem-me dar já um referencial para aquilo que pode ser o valor contabilístico, não de mercado, mas contabilístico da minha empresa. E se calhar agora estou a dizer uma barbaridade daqueles que são empresários, porque vão olhar para os seus capitais próprios e vão deitar as mãos à cabeça e dizer: como? A minha empresa só vale isto? Pois, a empresa pode só valer isto. Porquê? Porque se eu não tiver lucros e não for, passa a expressão, ganhando corpo financeiro dentro da empresa, aumentando o meu passivo, mas não aumentando na mesma proporção aumentando o meu ativo, mas não aumentando na mesma proporção o meu passivo, significa que o meu coração, a minha saúde, vai definhando. E aquilo que se espera de uma empresa é que ela possa fortalecer-se. A rentabilidade dos capitais próprios é um indicador que eu diria que todos os empresários deveriam olhar com muitíssima atenção. Vamos fazer aqui um exemplo académico, mas que é real. Eu tenho 5.000 euros, como este empresário, tinha 5.000 euros e constituiu a sua... Obrigado, Dulce,
pela pergunta, já vamos responder a ela. E às outras, naturalmente. Vamos admitir que o empresário pega em 5.000 euros e investe nesta empresa. Qual é a rentabilidade deste investimento? Está aí, 15%. Isto é melhor ou pior do que eu pegar nestes 5.000 euros e fazer um depósito, fazer um investimento sem risco? Muitíssimo melhor. Muitíssimo melhor. Eu hoje tenho um depósito a prazo que se calhar não me dá mais do que 2,5%. Se eu quiser algum risco, posso chegar aos 4%, 5%. Muito mais do que isto. Ainda se calhar tenho um bocadinho mais do que 5%, agora brincando com as obrigações que os grandes clubes em Portugal fazem. Se repararem, o valor de investimento que ali está tem algum risco, apesar de tudo é uma obrigação. Eles vão pagar juros, espera-se que depois no fim da carência do produto financeiro paguem também no capital. Reparem, em muitas empresas, quando analisamos, e mesmo nos nossos clientes, verificamos que às vezes a rentabilidade dos capitais próprios pode ser muito baixa. Pior ainda, se eu tiver prejuízo num determinado exercício, fizer exatamente esta análise que estamos a fazer do rácio, que é dividir o resultado líquido, que é negativo, pelos capitais próprios, que sejam positivos, o que é que nós temos? Uma rentabilidade negativa. Não é isto que se espera naturalmente numa empresa. Espera-se que a rentabilidade possa ser sempre positiva e, se possível, possa ser superior a uma aplicação sem risco que eu poderia ter em qualquer entidade bancária. Depois, a rentabilidade do ativo é dividir o resultado líquido pelos meus ativos totais. Estamos sempre na mesma senda do que acabei de explicar. Se o meu resultado líquido for negativo, este indicador vai dar negativo. Não é isso que se pretende. O que é que se espera? Que esta rentabilidade seja muito alta ou muito baixa? Em princípio, é diferente este indicador se eu tenho uma empresa fortemente suportada no seu ativo não corrente. Se eu sou uma empresa metalúrgica, em princípio preciso de um armazém que será próprio, está lá no meu balanço. Mas se for um armazém que esteja arrendado, eu estou a pagar todos os meses um valor de renda. Vejam só esta pequena diferença. O resultado líquido sobre o ativo, com esta diferença, os capitais próprios, ou melhor, a rentabilidade que eu vou ter destes meus ativos vão ser completamente diferentes. Claro que eu também posso ter no meu ativo o tal pavilhão, mas ele ter um leasing. Ora, eu vou ter um valor no ativo, vou ter um valor no passivo. E estes valores e este indicador também vai dar diferente. Continuando, um outro indicador muitíssimo importante para as empresas, quer as que são industriais, quer as que são comerciais. Este indicador já não faz sentido para uma empresa que seja prestadora de serviços. Porquê? Porque eu estou a ver qual é a margem que eu tenho entre aquilo que é a receita líquida e aquilo que são os custos das mercadorias. E se nós verificarmos, muitas das vezes aquilo a que nós chamamos margem é, vamos admitir que eu compro um par de sapatos por 10 e vendo por 12, por 10, um par de sapatos é capaz de ser uma coisa assim irreal. Um par de sapatos, uma empresa compra uma sapataria por 100 e vende por 126. Qual foi a margem que teve? Exatamente o valor que nós temos aqui, 1,26. A margem bruta é aquilo que eu acrescento em cima do valor de compra. Então, eu tenho 26% de margem. Depois vem-se colocar a questão com IVA, sem IVA. Os impostos para este efeito nunca contam. Claro que se tiver aqui algum empresário que tenha uma sapataria, diz-me, não é assim que eu faço a marcação. Eu sei, dentro do preço a que eu coloco de compra, eu coloco-lhe um determinado fator, um multiplicador, e aí eu não tenho a minha margem bruta. Eu aí tenho o valor, já com o respectivo IVA, que terá que ser descontado, que é a margem que eu vou aplicar para a venda ao público. Nós estamos aqui a comparar indicadores, expurgando sempre o efeito do respectivo imposto. Continuando, vamos ter aqui a rotação do ativo. O que é que isto significa? Quantas vezes o meu volume de negócios poderia fazer o serviço, digamos, do investimento que eu tenho no ativo? É um indicador que para as empresas industriais pode ser muitíssimo importante na perspectiva de que
vale a pena eu ter instalações próprias ou vale a pena eu arrendar? É isto que este indicador nos pode dar como percepção daquilo que pode ser o meu negócio. Eu depois posso fazer esta rotação do ativo com o ativo na sua totalidade, ou posso fazer a rotação do ativo só com o corrente ou só com o não corrente. Continuando, vamos ter agora também um outro indicador, que é a da margem do lucro líquido. Ou seja, eu agora só vou comparar o meu resultado líquido, o meu lucro ou o meu prejuízo, com aquilo que foram as minhas vendas. E se nós verificarmos o que é que isto dá, depois de eu vender e depois portanto, dos meus proveitos, do meu volume de negócio, e depois de retirar todas as despesas da minha atividade, se eu tiver um lucro, significa que eu vou ter uma margem de lucro líquida positiva. Se eu tiver um prejuízo, vou ter uma margem de lucro negativa. É também um indicador importante, porquê? Porque se depois de eu vender e depois de pagar todas as minhas despesas, há bocadinho a Jéssica falava sobre as amortizações e as depreciações, se eu adquirir um imóvel, se eu adquirir uma viatura que fiscalmente tem a amortização do exercício, significa que eu não vou pagar a amortização, mas contabilisticamente, porque a forma de pagamento a pronto ou à la longue são questões que vão estar refletidas no meu balanço. A questão contabilística é que eu vou verificar no meu balanço que ou o carro ou o armazém vai ter um custo contabilístico, vai ter uma depreciação, vai ter uma atualização do seu valor contabilístico pela via desta contabilização. E, portanto, depois de eu ter o meu volume de negócio, depois de eu ter todas as despesas inerentes e gastos à minha atividade, se ela for positiva, então tenho uma margem de lucro de líquida positiva. Caminhando quase para o fim da nossa apresentação, mais dois indicadores que são muitíssimo importantes para as empresas de serviços, industriais, comerciais. O prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. O que é que interessa saber? Muitas das vezes nós falamos com o empresário e perguntamos então quais são as suas condições, para ter uma relação consigo. Isto significa o que em linguagem corrente? Eu quero ser seu cliente. Que prazo me dá para eu pagar as minhas faturas? E eu digo 30 dias. Muito bem. Eu, neste indicador de prazo médio de pagamento, que vou comparar aqui os pagamentos de quem? Das contas que eu fiz com os meus fornecedores, aqui estamos a verificar que aquilo que me era dado de 30 dias, afinal, ultrapassou largamente. Eu já vou em quase 120 dias. 120 dias são 4 meses. E, portanto, este indicador serve também para a banca e para os outros stakeholders que analisam as nossas contas, serve para perceber se eu tenho uma saúde financeira e, portanto, eu consigo fazer um pagamento mais curto ou mais longo. Certo que também temos muitas das vezes atividades que estamos habituados a trabalhar com circunstâncias em que os prazos podem ser mais alargados. No nosso próximo slide vamos verificar aquilo que é o prazo médio de recebimento, ou seja, das vendas que eu faço aos meus clientes, como é que eles me pagam? Pagam rápido ou pagam longo? Se eu quiser comparar estes dois indicadores, reparem, eu estou com prazo médio de recebimento, portanto, eu estou a receber dos meus clientes a 78 dias e estou a pagar aos meus fornecedores, como vimos no slide anterior, quase a 120. Eu estou bem ou estou mal? Bem, num princípio de gestão, eu não posso tirar uma conclusão precipitada bem ou mal. Eu, se tenho estes indicadores e isto corresponde à prática corrente da minha atividade, significa que eu, olhando para esta empresa, diria o seguinte, diria que os meus fornecedores estão, no fundo, com os 120 dias que me dão quase de pagamento, estão, no fundo, a financiar aquilo que eu estou a dar e a conceder aos meus clientes. Aliás, até mais. Porque se os meus clientes estão a pagar a 78 e eu estou a pagar a 120, eu ainda tenho aqui mais uma margem e por isso eu não estou a passar para todos os meus clientes o prazo que eu tenho de todos os meus fornecedores. Se voltarmos a recordar-nos, e não é preciso ir ao slide, recordam-se que eu tinha a receber de clientes 100 e alguns
mil euros e tinha a pagar a fornecedores 150 mil euros, sensivelmente. Portanto, percebemos que no momento em que eu estou a ver a tal fotografia, o meu balanço, eu tenho mais a pagar do que a receber. Significa que me estão a dar mais crédito que aquilo que eu estou a conceder de crédito aos que comigo trabalham. Depois, e terminando, vamos falar naquilo que são as necessidades, os rácios sobre o fundo de maneio, as necessidades do fundo de maneio e a tesouraria líquida. Como poderão verificar pelas próprias definições, nós vamos verificar e constatar o quê? São indicadores que nos dão a sensação do dia a dia, se eu tenho dinheiro para pagar a água, luz, telefones e aos fornecedores, ou se eu eventualmente não tenho esta possibilidade. E os próprios indicadores é isso que me fazem verificar. Verificar o quê? Se eu, com estes indicadores que estamos a falar de tesouraria, aquilo que muitas vezes e vulgarmente ouvimos nos nossos empresários, eu estou muito aflito. E o que é muito aflito? É que eu estou aqui a comparar fornecedores, clientes, mas eu depois tenho muito mais valores para pagar. Eu tenho segurança social para pagar todos os meses, tenho o IVA para pagar todos os meses ou trimestralmente, tenho eventualmente um empréstimo bancário para pagar mensalmente, trimestralmente, ou seja, aquilo que nós vulgarmente em economia falamos, como é que eu faço o serviço da dívida corrente e como é que eu faço o serviço da dívida de médio e longo prazo. Está a acontecer hoje, como sabem, ao nível das empresas, uma dificuldade de tesouraria muito grande. E porquê? Se verificarem, até pelas definições que nos vamos deixar nos slides seguintes, temos hoje os empresários com esta dificuldade por um motivo muito simples. Porque receberam apoios bancários por causa das linhas Covid ou pós-Covid, estas linhas foram disponibilizadas aos empresários, eu diria, de uma forma igual. Foi dado dentro do mesmo setor, da mesma maneira, quase com o mesmo período de carência, quase com o mesmo período para começar a fazer o pagamento da dívida. Ora, a dimensão da empresa, a rentabilidade da empresa e o desempenho económico ou financeiro da empresa, mesmo dentro do mesmo setor, são completamente diferentes pela sua dimensão, pelo seu produto, pela sua qualidade, pela sua característica que é única. Hoje ouvimos falar que o têxtil, o calçado e não só, são setores tradicionais da economia portuguesa que estão com muitas dificuldades, exatamente porquê? Porque receberam os apoios financeiros e hoje está a acontecer já a necessidade de começar a fazer o serviço da dívida. Esse serviço da dívida não está compaginável, não está de acordo com aquilo que são os meios libertos do negócio para fazer exatamente esse mesmo serviço da dívida. E diria que com isto estou a vosso inteiro dispor para poderem-nos colocar as questões que entenderem e para poderem colocar as dúvidas que entenderem também. Muito obrigado pela excelente apresentação. Agradecer aqui ao Dr. Ângelo e à doutora Jéssica. Passamos agora então para as dúvidas ou questões, em que já temos aqui duas perguntas e eu passo a fazer a primeira delas, que foi a Dulce, que refere, então, se a empresa deve ao sócio e este dinheiro ficará para a empresa, sem devolução ao sócio, estamos diante de uma prestação suplementar? As regras das prestações suplementares e as regras daquilo que tem a ver com os capitais próprios, diria que se cingem de uma forma muito simples. Se eu começo, utilizando até aquele exemplo numérico, se recordam, nós tínhamos 5.000 euros de capital subscrito, portanto o capital inicial. Deixa-me só aqui fazer um parênteses só para vos dizer isto. Nós sempre tivemos na nossa legislação que para constituir uma sociedade havia um capital mínimo obrigatório. Para as sociedades por cotas unipessoais, sociedades anónimas e todas as outras. Há relativamente pouco tempo criou-se esta ideia, e está legislado nesse sentido, que eu posso constituir uma sociedade com 1 euro. É verdade isto. Mas reparem, se eu começar uma sociedade com 1 euro no dia 1 de dezembro e ainda não comecei a minha atividade propriamente dita, não presto serviços, não compro, não vendo, não faço nada, mas tenho já em janeiro um conjunto de despesas, água, luz, rendas, telefones, etc. O que é que vai acontecer no primeiro balanço de dezembro da minha atividade? Vai acontecer que eu vou ter prejuízo. Eu não faturei nada,
tenho prejuízo. Ora, se eu tenho 1 euro de capital e vamos admitir que tenho de prejuízo 1000 euros, eu já estou em aquilo que se chama falência técnica. O que é que isto significa? É que o meu passivo é superior ao ativo, porque os capitais próprios são negativos. Ora, no caso que nós temos aqui presente, temos o capital social subscrito 5.000 euros, prestações suplementares de 40.000 euros e depois temos reservas e resultados transitados. Os capitais próprios estavam em 70 e qualquer coisa mil euros. Se eu, nesta circunstância deste cliente, quisesse devolver os 40.000 euros das prestações suplementares ao sócio, eu podia. Porquê? Porque os resultados transitados são positivos, as reservas são sempre positivas. Vejo muitas das vezes, noutra área que atuo, que é nas insolvências e recuperações de empresas, receber balancetes em que as reservas estão com saldo devedor. Não existe. Ou nós temos reservas, e existe, ou o saldo de reservas é zero. Devedor significa, desculpem a expressão que eu estou a engordar para o osso. Não pode acontecer isto. As reservas ou existem e têm saldo ou são zero. Negativas não podem. Portanto, neste caso em concreto, eu poderia, de acordo com a lei que temos em Portugal, eu poderia devolver os 40.000 ou parte desses 40.000 ao sócio. Porquê? Porque ao retirar esse valor, os capitais próprios não ficam negativos, nem perdem metade do capital social que nós tínhamos nesta circunstância. Ok? Pergunta seguinte. Ok, muito obrigado. Temos aqui então agora a questão número 2 da Tânia, em que refere: bom dia, em todos os rácios, qual o valor mínimo aceitável para a maioria das empresas portuguesas? Por exemplo, autonomia financeira acima de 20% e nos restantes, os 20% é aceitável? Diríamos, não há uma regra escrita de qual é o valor aceitável e pior ainda, não há uma regra verificável nas nossas empresas sobre este tipo de situações. Dou aqui dois exemplos. O artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais diz quando se perde metade do capital. Ora, no limite e na explicação que eu dei há bocadinho, se eu começar um capital e eu tiver um resultado líquido negativo que seja mais de metade do capital com que eu iniciei, já tenho que fazer aqui uma intervenção, já tenho que fazer o reforço do capital social. Este artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, para quem é mais novo não tem esta ideia, para quem como eu que já tem cabelos brancos, saberá que esteve suspenso da aplicação do Código das Sociedades Comerciais durante muitos anos. Porquê? Porque à data constatava-se que as empresas públicas portuguesas, e ainda hoje se mantém isto na maior parte delas, eram deficitárias e não cumpriam o artigo. Até que houve um governo que na altura disse, ok, isto aplica-se às empresas, exceto às públicas. Exatamente porque essas estão sempre em falência técnica. Porquê? Porque fazem empréstimos obrigacionistas, porque o Orçamento de Estado coloca lá dinheiro, a CPs, a Carris, a SCCPs, um conjunto de várias outras empresas que estão muito no âmbito da par pública, em que muitas das vezes o que estamos a colocar é dinheiro em cima de uma empresa que, apesar de tudo, é deficitária. Depois não estamos aqui a discutir, nem é isso, levaríamos para uma área que é política e não é técnica, em termos económicos, é se faz sentido pagar para ter uma empresa que é economicamente inviável ou se aquele serviço é tão indispensável, tem que ser assim e ponto final parar. Portanto, esta é uma situação relativamente aos capitais próprios. 20%, Tânia, daquilo que me está a perguntar, 20% no de capitais sociais, de capital, da autonomia financeira, perdão, dentro das empresas já são muito bom, diria que é muito bom. O excelente é que fossem mais, mas já é muito bom. Porquê? Porque se repararmos, muitas das vezes as empresas, posso-vos dizer, conforme disse, de uma outra área que trabalho também, que são as recuperações de empresas e insolvências das empresas, em 27%, isto são dados oficiais, em 27% das nanos, micros e pequenas e médias empresas, que são 99% do tecido empresarial em Portugal, nós temos cerca de 0, qualquer coisa, não chega bem a 1% de grandes empresas, 27% não cumpre o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, quase 1/3 das empresas em Portugal não cumprem, 20% é excelente. Deixem-me dizer-vos uma outra coisa, se os capitais próprios tiverem uma autonomia financeira excelente, alguém que queira comprar a minha empresa vai ter que pagar o valor dessa empresa. Vejam o que é que acontece e o que é que aconteceu com alguns setores de atividades. Nós estamos em Vila Nova de Gaia, temos aqui os armazéns do vinho do Porto.
O vinho do Porto inicialmente começou por ser de grandes famílias inglesas e de grandes famílias portuguesas. Hoje estão em grupos económicos que foram-se fazendo aquisições. Muitas das vezes estas aquisições são relativamente facilitadas, porquê? Porque o valor intrínseco, o valor de mercado das empresas é baixo porque os seus capitais próprios são baixos. Pergunta seguinte. A pergunta seguinte é aqui por parte do Johnny, em que refere: o processo de aporte financeiro por parte do sócio ao negócio pode ser levantado até que prazo? No momento em que se faz o aporte para liquidar um resultado negativo passado, se ele for levantado mesmo com resultado negativo, a empresa fica em falência técnica? E depois refere aqui: no momento em que o processo de aumento de capital social de 5.000 e for ampliado para 25.000, por exemplo, qual o afeto nos resultados negativos? Estamos aí com várias perguntas. Eu julgo que à pergunta anterior já terei respondido na generalidade da mesma. Aquilo que é a regra e aquilo que é importante é porque é que os capitais próprios têm que ser positivos? É uma questão que não é só económica e não é só financeira. Vamos dar aqui um exemplo numérico para percebermos a importância de tudo isto e tentarmos responder ao Jânio. É assim, vamos admitir que eu tenho um ativo total de 100. Se eu tenho um ativo total de 100, significa, até pela equação de equilíbrio de balanço, que os capitais próprios mais o passivo têm que fazer 100 também, senão não está aquilo que nós chamamos balanceado. Se eu tiver os tais 20% que a Tânia há bocadinho perguntava, significa que eu tenho capitais próprios 20 e passivo 80. Ora, o que é que isto dá? Isto dá que, se eu, pelo desempenho económico da empresa, portanto, na demonstração de resultados, eu for acumulando prejuízos, os meus capitais próprios desta fase inicial de 20 vão começando a mirrar e vão começando a ficar mais curtos. E podem passar a ser negativos. Ora, se eventualmente o passivo passar a ser superior ao ativo, os capitais próprios são negativos. O que é que isto origina? Significa, porque é que o artigo 35 do Código de Sociedades Comerciais é importante? Porque o legislador, e bem disse, tem que ter sempre capitais próprios positivos, porque é a garantia que os fornecedores, que aqueles que constam no passivo, o Estado, o banco, têm de que, bem feitas as contas, se amanhã a empresa tiver que fechar, eles vão ser ressarcidos. Se eu amanhã tiver que acabar a minha atividade, encerrar a minha atividade, eu nunca posso, em Portugal, encerrar a atividade sem que satisfaça todo o meu passivo. Sob pena de quê? Sob pena de que a dívida da empresa passe para o sócio-gerente porque ele geriu mal. E, portanto, é preciso ter muita atenção a esta circunstância e é preciso, mais do que ter atenção a esta circunstância, perceber que eu não posso, não devo fazer as coisas de forma a que tenha as minhas obrigações comprometidas perante terceiros. Ok? Eu não sei se respondi, se não respondi, se calhar é preferível que o Johnny coloque abrir o microfone e coloque a questão que entenda que ainda não está respondida, por favor. Ok, o Johnny está a dizer no chat que respondi. Não sei se há mais alguma pergunta. Para já não temos mais nenhuma questão. Se calhar aqui aguardamos um pouco a ver se alguém pretende ativar o microfone ou coloca rápido uma questão no chat. Não sei se a Jéssica... Eu peço desculpa, Jéssica, tomei a liberdade de ir respondendo, mas desse o chega também, como é evidente. Fez muito bem. Obrigada. Se não houver mais perguntas, como já foi feito e explicado, esta apresentação será disponibilizada e estão aí os nossos contactos. Se estiverem ou se passarem por Gaia, venham-nos visitar. Temos sempre aqui pelo menos um café para vos poder oferecer, mostrar as instalações e conhecer alguém da equipa. Somos 10, no caso da Golden. E dizer-vos que se alguma dúvida, alguma questão, alguma pertinência subsistir, têm aí os nossos contactos, estamos completamente ao vosso dispor e agradecer naturalmente a vossa presença e a vossa disponibilidade. Muito obrigado pela parte que me toca. Muito obrigado.
pela atenção. Vou passar para tomar esse café, que eu quero me reunir com a Jéssica e com o doutor aí. E agradeço pelas explicações, porque algumas coisas estão ficando mais claras. E foi um dos motivos porque eu quis participar desse webinar, que nós tivemos recentemente uma reunião, e essa clarificação tem ajudado. Obrigado pela apresentação e pelo trabalho. Obrigado, Eu mando e-mail para a Jéssica para agendamento. Muito bem, Obrigada. obrigado. Obrigada. Muito obrigado, bom dia. Mais alguma questão? Acho que não. Portanto, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. E ficamos a aguardar a vossa avaliação e sugestões de novos temas para que possamos ser-vos úteis. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, dia. nós. Bom dia. Obrigado. Muito obrigado, bom dia.